What's up, galera? Tranquilo? Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ok? Dando continuidade aqui, para quem pegou o primeiro vídeo sobre subject pronouns ou personal pronouns, a gente viu a forma do verbo to be, o tão conhecido, tão falado verbo to be, só que a gente viu ele na forma afirmativa. A gente viu I am, you are, she is, he is, it is, we are, you are, and they are. Então a gente viu todas as formas, que são 3, nas suas classificações, só que agora a gente vai ver as formas na forma negativa, toda vez que a gente quiser montar uma frase negativa e também toda vez que a gente quiser montar uma frase interrogativa. Tranquilo? A gente vai ensinar uns macetes interessantes aqui para você ver que não é um bicho de 7 cabeças. Então, aula passada a gente colocou um exemplo, eu vou colocar um exemplo mais simples. I am a teacher. I am a teacher. Note que a minha frase ela está padrão, eu posso traduzir como eu sou um professor, só que ela está na forma afirmativa. Só que agora estamos trabalhando a forma negativa. A forma negativa ela vai fazer com que haja uma pequena alteração no nosso verbo to be, ou até mesmo um acréscimo. Dá uma olhadinha agora. Essa frase ela vai virar algo bem simples. Note que agora nós temos um acréscimo do not. Não posso usar o no, professor? Não. Posso usar o don't? Não. No inglês a gente tem várias palavras que são não. Só que aqui a gente vai trabalhar com a palavra not. Então aqui eu estou falando I am not a teacher. I am not a teacher. Então, peguei e montei a frase na forma negativa. Então, posso pegar qualquer frase que eu quiser dentro dessa estrutura que a gente está trabalhando, a estrutura simples, né? E posso transformar em negativa colocando a palavra not. Essa é a regra, professor? Sim, essa é a regra. Qualquer frase que eu montar aqui, eu posso adicionar na frente do meu verbo to be. Quais são os verbos to be que a gente aprendeu? Lembrando, a gente tem am, a gente tem are, a gente tem is. Então, quer dizer que se eu adicionar a partícula not, eu já vou ter uma frase negativa. Só que a gente vai pegar a abreviação, que é mais interessante. Então, vamos pegar a abreviação para toda vez que a gente vê uma abreviação na língua inglesa na forma negativa, a gente saber identificar essa abreviação. Vamos pegar uma outra frase. You are a student. Se você está assistindo esse vídeo, quer dizer que você é um estudante, é um aluno, é aplicado, é dedicado. Se a gente fosse mudar essa realidade, a gente teria que fazer aquele mesmo processo. Colocar a partícula not. Ah, professor, mas eu não quero sempre colocar a palavra not na frente. Não tem problema. A gente vai mexer nesse rapaz então aqui. Vamos pegar esse rapaz, vamos tirar ele e vamos acrescentar dessa forma. E aqui agora a gente tem a palavra aren't. O que é aren't? Aren't nada mais é que o verbo to be mais a partícula not. Para não ficar muito grande, a gente pega e abrevia N''T. Justamente isso que a gente tem. Então, se você vai fazer a negativa, não tem necessidade de sair colocando not em tudo que é canto da frase. Você vai colocá-lo dentro do seu verbo to be que você aprendeu. Lembrando que são 3. Am, are, is. Então, a gente fez a junção e tem agora um verbo to be na forma contrata, né? Dentro das contractions. Então, aqui você negou a frase. Você falou, você não é um estudante. Você não é. You aren't a student. Se a gente for pegar com o she, vai sofrer outra modificação? Vai sofrer outra modificação. O processo aqui não foi pegar o verbo to be e acrescentar a partícula not? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora não mais com are. Agora é com is. Is mais a partícula not vai ser igual a algum palpite? Algum palpite? Eu ouvi a palavra isn't? Acredito que eu ouvi
isn't. Agora eu tenho a palavra isn't para eu poder negar alguma coisa que essas pessoas estão fazendo. Por que essas pessoas? Porque essas pessoas, elas são as terceiras pessoas, certinho? Elas são as terceiras pessoas e é com elas que a gente usa o verbo to be, is. Tudo bem? Então, vamos apagar essa parte aqui e vamos montar uma frase. She is, lembrando que só pode ser o is, she is a lawyer. Eu disse que ela é uma advogada. She is a lawyer. Professor, mas eu não quero falar que ela é, eu quero falar que ela não é. Não mais. Então, a gente vai mudar o is, como a gente viu no quadro, a gente vai pegar e vai adicionar a partícula not. Então, ficou she isn't. She isn't. Não tenho necessidade de pronunciar com muita clareza o T, né? Então a gente pronuncia she isn't. She isn't a lawyer. She isn't a lawyer quer dizer que ela não é uma advogada. Aqui eu não preciso continuar, por quê? Porque eu sei que as repetições serão as mesmas. Eu posso falar he isn't, eu posso falar it isn't. Vamos até colocar para vocês lembrarem que para cada subject pronoun eu tenho um verbo to be, e esse verbo to be, ele não pode ser mudado, ele não pode ser trocado. Ele vai ser eternamente casado com um desses subject pronouns. Se trocar, fica estranho e fica errado. Tranquilo, professor? Tá dando uma olhadinha aqui? Qualquer dúvida, volta um pouco o vídeo para você poder ver se você esqueceu, se você está lembrando, se você está conseguindo manter essa informação na sua cabeça. Tranquilo? Vamos lá. Então, eu tenho todas as minhas formas negativas, que são 3. Então, professor, eu posso montar qualquer frase negativa dentro dessa estrutura? Posso. Já que nós vimos a forma negativa, agora a gente pode passar para a interrogativa. E a interrogativa tem um macete show de bola que a gente pode passar agora para vocês. Que macete é esse, professor? A inversão. Vamos trabalhar com inversão. Se eu pego uma frase e falo I am a student. Melhor, vamos tirar o I, vamos colocar o you, porque a gente está trabalhando em cima de vocês, né? Com vocês, então vamos colocar aqui, ó, you are a student. Eu acabei de falar que você é um aluno, você é um estudante, você é um aprendiz. Mas eu falei de forma afirmativa, eu não perguntei. Eu quero fazer a forma interrogativa dela. Professor, como que eu faço? Vamos fazer então a inversão. Eu pego o you, troco de lugar com o verbo to be. Pego o verbo to be e troco de lugar com you. Fazendo essa alteração, eu tenho a frase: agora eu estou te perguntando, você realmente é um aluno? Are you a student? Na língua portuguesa, eu não precisaria fazer essa troca. Na língua portuguesa, eu só falaria, você é um estudante? E colocaria minha interrogação. Contudo, na língua inglesa, isso não é permitido. A gente precisa fazer uma alteração. Que alteração que é essa? Essa que que você acabou de ver. Essa alteração da troca entre subject pronoun e verbo to be. Professor, vai funcionar para todas essas pessoas? Sim, vai funcionar para todas essas pessoas. Se eu quiser transformar a frase She is my girlfriend, que é uma afirmação, você olha para a moça e fala, ela é minha namorada. Mas se ela não souber disso, você vai ter que trocar, não vai? Então você vai precisar inverter. E a frase agora vai ficar is she? Lembra da entonação de pergunta, né? Is she my girlfriend? Agora você não está mais afirmando que aquela moça é a sua namorada, e sim, você está perguntando se ela é. Ela é minha namorada? Aí eu te pergunto, é? Isso eu não sei. Continuando então, a gente tem aqui as nossas pessoas, os verbos to be na forma negativa
e a nossa interrogativa e a sua formação. Tranquilo? Próxima aula a gente continua, galerinha. Obrigado por acompanhar.